Sim, você sair da casa dos seus pais pode literalmente ser o passo, o caminho que falta para você mudar de vida completamente. Meu nome é Matheus, eu tenho 22 anos, eu trabalho há 3 anos como engenheiro de software, hoje eu trabalho para uma empresa internacional e eu já tive a experiência de morar sozinho, ali pelos meus 19 anos, tá? Eu tô fazendo esse vídeo porque talvez se as coisas fossem um pouquinho diferentes na minha vida, eu não teria tomado a decisão de ter ido morar sozinho. Talvez a minha vida não teria acontecido como ela de fato aconteceu. E principalmente, mais importante, talvez eu não seria a pessoa que eu sou hoje. Eu passei por coisas ali nos meus 18, 19, 20 anos que me moldaram e me mudaram completamente e coisas que eu ainda estou passando hoje, mas essa fase ali do início da minha vida adulta foi uma coisa que me marcou muito e eu acredito que seja um dos períodos mais importantes da sua vida, porque você está deixando uma fase que é a juventude, você está entrando em outra, uma que requer um pouco mais de maturidade, e a forma que você entra nessa fase, eu acredito que vai ditar muita coisa sobre a sua vida, certo? Então, para contar um pouco da minha história para vocês, eu fui morar sozinho quando eu tinha 19 anos, né? Por que eu fui morar sozinho? Porque eu fui fazer faculdade e eu tive que sair da minha cidade para ir para São Paulo, tá? Então eu passei por uma faculdade pública lá em São Paulo, fui estudar lá análise e desenvolvimento de sistemas e eu fui lá sozinho, né? Então eu não tinha nenhuma família lá, ninguém que pudesse tipo me apoiar e me receber e tal. Quando eu cheguei, eu conheci algumas pessoas de lá, então eu tinha amigos e tal. Tiveram até pessoas que me ajudaram ali no começo, mas a grande maioria das coisas que eu fiz ali foi sozinho, tá? Tipo, foi uma mudança meio brusca. Eu literalmente comecei a planejar a mudança, tipo, 2 ou 3 semanas antes do dia que eu me mudei, porque teve o dia que eu recebi a notícia, que eu vi que eu tinha passado lá na prova, que a minha nota foi suficiente, né? E aí as coisas começaram a andar. Então foi tudo muito rápido, foi tudo muito brusco, mas ao mesmo tempo foi incrível, né? E aí teve um período ali de adaptação e tal. E cara, foi bizarro, porque eu fui pra lá sem ter um emprego. Tá? E aqui eu vou falar um ponto nesse vídeo que vai ser meio que o diferencial, que foi o seguinte: quando eu fui pra lá, eu tinha um dinheiro guardado, tá? Eu acho que isso é um diferencial muito grande. Eu vou falar no vídeo sobre o porquê você deveria sair da casa dos seus pais, morar sozinho e tal, mas assim, não adianta você ouvir o que eu vou falar aqui se você literalmente não tiver condições para isso, tá? Porque eu fiz essa mudança na minha vida em um momento que eu tinha condições e óbvio que, tipo, eu fiquei hoje. Eu voltei para minha cidade natal, tá? Por alguns motivos, mas eu fiquei lá em São Paulo por mais ou menos 1 ano e meio, por aí. E todo esse período que eu fiquei lá, eu fui porque eu tinha um dinheiro guardado e eu falei, cara, depois que eu chegar lá, eu vou dar um jeito de me virar, eu vou arrumar um emprego e eu vou correr atrás das coisas. E foi exatamente isso que aconteceu. 2 meses depois de ter começado a faculdade, eu já consegui o meu primeiro emprego e a partir dali eu fui crescendo e tal, né? O meu salário não era, tipo, lá essas coisas, era bem basicão, na verdade, mas era um emprego, né? Tipo, além de eu ter um salário ali todo mês, eu tava ganhando experiência naquilo que eu queria fazer. Então eu valorizei muito aquilo. Mas, se você não tiver condições para você fazer uma mudança desse nível, é completamente normal você ficar na casa dos seus pais, você juntar dinheiro, você planejar um futuro, tá? Esse vídeo é mais dedicado para pessoas que têm algum tipo de condição na vida delas, só que elas ainda moram com os pais e não vem muito sentido em fazer essa mudança, né, de morar sozinho, tá? Então esse vídeo é mais dedicado para essas pessoas. Então eu fiz essa mudança quando eu fui fazer faculdade, quando eu tinha, tipo, ali os meus 19 anos. E, cara, foi uma experiência transformadora, mudou a minha vida. E, não, eu não tinha nenhum tipo de problema com a minha família, tá? Inclusive, quando eu fui morar lá, eu tava morando só com a minha mãe, porque a minha irmã, ela tava morando em outra cidade também, na verdade, em outro país. Então, quando eu fui pra lá, a minha mãe ficou aqui e a gente não tinha nenhum problema na nossa relação, né? Na verdade, eu me dou muito bem com a minha mãe. Tipo, a nossa relação é muito boa, não é perfeita, não existe relação perfeita, mas a gente se dá muito bem. Então não foi por nenhuma questão desse tipo, porque eu sei que tem muita gente que tem vontade de sair da casa dos pais por questões de convivência mesmo, né? Às vezes aquele ambiente ele te faz mal, você não se sente bem,
é tóxico, tem todo um outro contexto que eu não quero entrar muito em detalhe nesse contexto porque não foi o meu caso, mas isso pode ser uma outra motivação também para você sair da casa dos seus pais, tá? Agora, já que eu falei sobre essa introdução toda e o porquê que eu fui, agora eu quero falar sobre o que essa mudança significou pra mim e por que você deveria fazer isso. Por que isso pode literalmente mudar a sua vida. Cara, eu acho que é muito simples. Quando você sai da casa dos seus pais, você entende que você está sendo meio que jogado no mundo. E o que eu quero dizer com ser jogado no mundo significa que você não tem um teto sobre a sua cabeça, ninguém tá ali para fazer a sua comida todo dia, você tem que ir atrás do seu pão, você tem que ir no mercado, fazer compra, você tem que fazer a sua comida, você tem que lavar a louça, cuidar da sua casa. Você literalmente faz tudo, você assume a responsabilidade por tudo. Tá entendendo? Você vira um adulto, de fato. Porque, cara, querendo ou não, quando você mora com os seus pais, eles fazem muita coisa. Eles fazem as coisas mais difíceis e mais pesadas. E você tem mais tempo e mais energia para você focar em você e no seu futuro. E às vezes você usa desse tempo, desse dinheiro e dessas coisas para lazer. Você usa para sair com os seus amigos, você usa para qualquer tipo de outra coisa que não seja tipo o seu futuro, suas responsabilidades, tá entendendo? E quando você vai morar sozinho, você tem que sacrificar essas coisas para você cuidar de si mesmo. E isso te transforma porque isso te dá responsabilidade e maturidade, tá? Que você não teria se você morasse na casa dos seus pais. Mesmo que você seja uma pessoa que ajuda em casa, que cumpre com os seus papéis e tudo isso, e bonitinho, o sentimento, a sensação é totalmente diferente. Quando você vai morar sozinho, você é responsável por si mesmo. Tá entendendo? Não tem ninguém ali, tipo, te protegendo, não tem ninguém ali meio que te segurando. Você tá ali e você tem que se virar, entendeu? Então, esse sentimento, essa vivência é completamente diferente do que você estar na casa dos seus pais e você ajudar. Agora, um outro ponto que eu acho que é muito importante é o fato de que, por ser uma coisa tão difícil e tão desafiadora, e um outro ponto que eu não falei é que você, muitas vezes, nesse processo, você se sente sozinho. Que nem eu falei, além de eu sair da casa dos meus pais, eu estava indo para outra cidade. Então eu não conhecia muitas pessoas, eu não tinha amigos. Eu fui fazendo amigos ali na faculdade, mas ainda não era uma relação com muita proximidade, sabe? Então eu fui, tipo, cara, completamente sozinho. E eu aprendi a me virar com isso. Eu aprendi a gostar da minha companhia, a fazer as coisas sozinho. Às vezes as pessoas têm uma noção ou uma mentalidade que tipo, mas eu sou o tipo de pessoa que não vai me dar bem sozinho, que eu preciso das pessoas. Eu sinceramente não concordo muito com isso, porque eu acho que dessa forma você meio que se categoriza como A ou B, quando na verdade não existe. Né? Você não é uma coisa ou a outra. Né? Você pode até ter uma preferência ali, mas essa sua preferência ela é momentânea. Sabe? Você pode muito bem ser uma pessoa que adora estar com as outras, mas você aprende a arte, você aprende a habilidade de estar sozinha. Isso é completamente comum e necessário para sua vida, tá? E foi o que aconteceu comigo. Então, obviamente, é muito difícil. Só que o fato de ser muito difícil, esse processo de você morar sozinho, é justamente o que traz os benefícios dele. Porque, cara, eu falei no começo do vídeo que foi uma experiência transformadora por causa das coisas que aconteceram dentro de mim. Por causa das coisas que você não consegue ver. Tipo, cara, a faculdade que eu fiz, eu poderia ter feito aqui na minha cidade, eu não precisava ter ido para outra cidade para fazer, né? Mesmo que fosse pública, podia pagar uma faculdade aqui. Eu tinha outras opções, basicamente. O emprego, eu poderia ter arrumado um emprego aqui mesmo. E, na verdade, o primeiro emprego que eu arrumei, ele foi remoto. Então, independente da cidade que eu tivesse, eu poderia ter arrumado aquele emprego, sabe? Então, tipo assim, eu poderia ter feito as coisas de forma mais fácil, mas eu escolhi um caminho mais difícil porque eu meio que vi um propósito naquilo, eu vi um futuro naquilo. E, de fato, tinha, sabe? Esse futuro, esse propósito era basicamente eu desenvolver o meu caráter, eu desenvolver a minha pessoa e eu construir meio que uma história para mim, sabe? Inclusive, eu acho que esse é um ponto muito importante porque geralmente pessoas que não têm histórias para contar, não têm vivências, não têm experiências, são pessoas, vamos dizer, rasas em histórias, em experiências, elas têm uma confiança que é lá embaixo. Imagina, você está numa roda com pessoas que estão falando sobre as histórias, sobre as experiências e, cara, você não precisa ser uma pessoa rica para você ter histórias de vida, tá? Você pergunta a qualquer pessoa que veio de uma condição um pouco mais ruim ou que não teve
boas condições na vida, uma pessoa que não veio de uma situação financeira boa e você perguntar para ela sobre histórias, sobre vivências que ela teve, e cara, ela pode te contar ali por horas e horas sobre coisas que ela já viveu, sabe? Então, história e vivências não depende de dinheiro, tá? Mas imagina você estar numa roda com pessoas que estão compartilhando ali histórias e tal, e você não ter nada para agregar, sabe? E não é só sobre você estar numa roda e você se comparar com as outras pessoas, mas é o fato de que daqui a 5, 10, 20 anos, o que você vai ter construído durante a sua vida para você repassar para as outras pessoas, para você repassar para os seus filhos, para sua esposa, para sua família, sabe? O que você construiu nesse tempo que passou? E se você não tiver construído nada, se você não tiver uma fundação, isso vai afundar a sua confiança completamente. Isso foi uma coisa que eu percebi em mim. Depois que eu passei por esse processo de morar sozinho, a minha confiança e a minha autoestima foram lá em cima, porque eu me vi sendo capaz de fazer uma coisa que era muito difícil, que exigia coragem. E eu pensei, cara, se eu fui capaz de sair da minha cidade para outra cidade sozinho, o que eu não sou capaz de fazer nessa vida? Eu acho que a confiança, cara, é uma coisa que ela se resolve na prática, sabe? Não adianta você só se olhar no espelho e falar palavras positivas e frases de afirmações, sabe? Você precisa colocar a coisa em prática e provar para si mesmo, com seus próprios olhos, que você consegue fazer aquilo para você ter confiança. Se você não faz as coisas, se você não toma ação e constrói repertório, você não vai ter confiança. Eu sinto te dizer. Então, por isso que você morar sozinho é um passo importante para a sua vida, porque isso molda o seu caráter e a sua pessoa. E talvez seja uma coisa que você não consegue entender, que você não consegue valorizar agora, se você ainda mora com os seus pais, obviamente, mas eu tô pedindo para você confiar em mim. Como uma pessoa que passou por essa experiência, sabe? E cara, quando eu era mais novo, eu não tinha muita noção, assim, da vida, das coisas. Tudo na minha vida, quando eu era adolescente, quando eu era criança, quando eu era mais novo, sempre foi muito fácil pra mim. Eu tinha as coisas, assim, meio que de mão beijada, sabe? E esse processo me ensinou muita coisa. Me ensinou o valor do trabalho, do esforço, da confiança, da dedicação, da persistência, da disciplina. Tem coisas na vida, cara, que você não vai aprender se você só deixar elas na sua cabeça. Você precisa colocar elas em prática e você precisa, de fato, viver aquilo. Eu acho que um outro ponto importante é que as coisas que você vive através de experiências, as coisas que você aprende através de experiências, elas têm um valor muito maior do que as coisas que você aprende através da leitura, do pensamento, de assistir alguma coisa, de ouvir. A experiência é o maior professor, é o maior mestre que você pode ter, sabe? Tanto para coisas boas quanto coisas ruins. Quando você pega uma experiência ruim, você aprende dela, geralmente isso é um trauma. Mas quando é uma experiência boa, isso é uma coisa que transforma o seu caráter, que muda a sua pessoa para melhor, sabe? Te faz uma pessoa mais capaz. Então é isso que eu tô querendo dizer para vocês. Eu não quero que vocês vejam esse vídeo e pensem que passar por uma coisa difícil assim é desnecessária, porque às vezes é necessário. Eu já ouvi de algumas pessoas, mas por que você só não ficou... você não precisava ter feito esse movimento todo. Você pode continuar na casa dos seus pais e ainda tentar ser uma pessoa esforçada, mas não, você não consegue, tá? Você não consegue, porque tem coisas que você precisa viver para você entender, para você aprender, sabe? Tem coisas que só se aprendem com a prática. E muitas vezes, se você está numa situação hoje em que você está triste, você não está satisfeito com a sua vida, você sente algum tipo de vazio ou você acha que falta alguma coisa, às vezes não é mais pensamento que falta, às vezes não é uma dica, um conselho ou sei lá, sabe? Às vezes você acha que para você se sentir melhor, você precisa estar em uma situação melhor na sua vida, quando na verdade é o oposto. Você precisa passar por uma situação inferior para você se sentir melhor. Porque foi isso que aconteceu comigo também. Cara, eu saí de uma casa aqui eu voltei a morar com a minha família, né? Cara, aqui eu vivo muito bem. Minha casa aqui é excelente. Eu saí dessa casa para morar em um lugar muito pior. E eu não tinha problema nenhum com isso. Eu fiquei feliz com isso, porque eu estava dando um passo em direção ao meu futuro, em direção ao meu propósito. Eu estava construindo a minha história. E esse senso de propriedade, de identidade, me fortaleceu. Para finalizar esse vídeo, eu quero dizer que isso é uma coisa que ninguém pode roubar de você. E por isso que tem um valor muito grande.
Eu falei pra vocês que quando eu fiz essa transição, eu tinha dinheiro. E, cara, eu confesso pra vocês que eu gastei bastante dinheiro nesse processo. E se eu precisasse fazer de novo, se eu tivesse que gastar esse dinheiro de novo, eu faria de novo sem pensar duas vezes. Porque o valor que isso gerou dentro de mim é muito maior do que qualquer outra coisa. Inclusive, o que essa experiência gerou dentro de mim é uma coisa que não pode ser comprada. Você não pode comprar histórias, você não pode comprar experiências. Você tem que ir lá e viver. O que eu quero dizer com isso é aproveite enquanto você é novo e construa a sua história. Não tenha medo de arriscar, de viver coisas novas. Simplesmente saia. Vai explorar o mundo, vai explorar as suas opções, sabe? Tome aquele risco, porque sua vida pode mudar de uma hora para outra. E lembra, as pessoas podem tirar, elas podem roubar o seu dinheiro, elas podem roubar pessoas de você, elas podem tirar muitas coisas de você, mas ninguém tira seu conhecimento e as suas experiências, a sua história, aquilo que só você sabe. Então por isso que isso tem um valor gigantesco. Se você gostou desse vídeo, já vou pedir para você deixar um like, se inscrever aqui no meu canal. E eu quero falar para vocês que eu também tenho a intenção de trazer mais vídeos que nem esse aqui pro canal, que não são exclusivamente sobre desenvolvimento e programação, mas são coisas de vida que eu gostaria de ter ouvido antes em algum momento da minha vida e eu acho que pessoas precisam ouvir. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e até a próxima.